Olá, hoje nós vamos trabalhar com problemas de otimização em redes. Os problemas de otimização em redes são aqueles que a gente pode modelar através de grafos e, obviamente, existe um problema de otimização envolvido. Tipos de problemas que a gente pode resolver dessa forma, né, exemplos disso, são encontrar caminho, por exemplo, num mapa, né, de uma cidade, pode ser isso. Eu acho que é um exemplo bem comum para todos que usam um aplicativo, um GPS que traça rotas, por exemplo. Redes de comunicação, então pode ser até uma rede de computadores. Localização de facilidades, como correio, hospitais, escolas em uma cidade, por exemplo. Desenhos de circuitos impressos podem ser também modelados por grafos. Otimização de layout, é bem comum achar trabalhos acadêmicos de otimização de chão de fábrica, né, que é uma otimização de layout aplicado para a indústria, onde tenta-se encontrar uma distribuição de equipamentos, de maquinário, de pessoas que otimizem o serviço lá dentro, ou que diminua o custo, ou que diminua o tempo de fabricação dos produtos. Tá? A distribuição de produtos, propriamente dito, né? Se pensarmos em uma empresa que produz em 3 cidades diferentes os mesmos produtos, e ela tem que entregar em 10 cidades diferentes os seus produtos, então a gente tem um problema que a gente pode dimensionar da onde vai sair e que quantidade de produto vai sair de cada local de produção para atender cada cidade. Tá? E atendendo às limitações de oferta desses produtos pela empresa e de demanda das cidades. Né? E até o custo de transporte. Outro problema que pode ser pensado dessa forma é a limpeza urbana, onde a gente pode tentar encontrar a rota que minimiza o gasto de combustível ou minimiza o tempo da coleta de lixo, por exemplo, em uma cidade. Controle de tráfego, que pode ser feito através de semáforos inteligentes, por exemplo, né? Regulando esses semáforos para que o fluxo de automóveis seja otimizado, né? Melhore o trânsito. E até mesmo em algumas cidades maiores, poder, inclusive, inverter a mão de uma via, por exemplo, das vias principais em determinados horários. Isso já acontece em alguns locais. E, por último, a atribuição de radiofrequência móvel, por exemplo. É fácil a gente pensar que se a gente está num carro atravessando a cidade e utilizando o GPS do smartphone com os dados da telefonia móvel, você não vai conseguir fazer, em uma cidade razoavelmente grande, você não vai conseguir fazer todo o trajeto sempre se comunicando com a mesma antena de telefonia móvel, né? Até porque elas não têm um alcance tão longo. Então, e em determinados lugares, inclusive, eu posso ter mais de uma antena que cubra aquele local, principalmente nas zonas mais centrais da cidade. E qual antena vai atender cada dispositivo móvel? Aí depende da capacidade da antena e de quanto está sendo usada a capacidade naquele momento, né? Então, nem sempre a antena mais próxima é aquela que atende determinado aparelho, porque a antena mais próxima já pode estar com a sua capacidade no máximo, atendendo outros dispositivos. Bom, falei então de alguns problemas que podem ser modelados por grafos, né? Nesse momento, acredito que vocês já tenham contato com a estrutura de grafos, né? Mas para relembrar aqui, grafos são estruturas matemáticas que relacionam objetos. Esses objetos podem ser matemáticos também ou podem ser abstrações de objetos reais, né? E então essa estrutura ela tem um conjunto de nós, ou nodos, ou também chamado de vértices, dependendo do material consultado, e ou também possui um conjunto de arestas, ou também chamado de arcos, que são o que faz a relação entre esses nós, né? Saber a relação entre esses objetos matemáticos. Também essas arestas podem ser ou não direcionadas, né? Inicialmente nós vamos trabalhar só com arestas direcionadas. Mesmo quando há comunicação entre o nodo A e B e entre o nodo B e A, no sentido inverso, a gente vai usar 2 arestas, uma para cada sentido.
Nós vimos alguns exemplos, existem vários outros de problemas que podem ser modelados por grafos, mas nós vamos trabalhar nessa disciplina com duas categorias de problemas de redes. A primeira delas é maximização de fluxo. Esse tipo de problema, ele tenta estudar uma rede e dizer qual é a capacidade máxima de transporte dessa rede, seja do que for. Se pensarmos numa rede hidráulica, por exemplo, eu quero saber qual é a quantidade de água que é capaz de sair dessa rede, né? E necessariamente de entrar também. Qual é a quantidade máxima de água que pode passar por essa? Qual é o fluxo máximo de água, por exemplo? Tá? E a outra categoria de problema é encontrar o caminho de menor custo ou o caminho mínimo. Tá? Esse é o mais natural de se pensar pela utilização que a gente faz de aplicativos de rota que a gente tem hoje em dia, de GPS, né? Então, dado um determinado mapa, qual é o caminho mais curto entre dois pontos? Tá? Esse mais curto, nem necessariamente, eu falei em curto, né? Mas é o caminho de menor custo. Se esse custo for distância, então eu estou procurando o caminho mais curto. Mas eu posso também procurar um caminho que tenha o menor custo de tempo, por exemplo, ou de dinheiro mesmo. Hoje em dia a gente tem várias rodovias pedagiadas. Supondo que eu vou viajar, eu posso procurar uma rota em que eu gaste menos combustível e aí contabiliza o pedágio junto, por exemplo. Pensando nesse tipo de algoritmo, só para a gente poder avaliar aqui melhor a importância do que a gente vai ver. Tá pensando nesse último problema, de achar o caminho de menor custo. É possível avaliar todas as possibilidades? E quando vocês vão sair, por exemplo, da casa de vocês para ir até a universidade, vocês normalmente vão saber qual é, depende da distância de onde mora e tudo, mas vão saber qual é o caminho melhor, porque vocês já fizeram isso várias vezes. Eu mesmo tenho uns 3 ou 4 caminhos que eu vario de vez em quando, depende do horário e do dia. Eu sei que um caminho tem mais trânsito do que outro, né? Mas não foge muito disso. Mas isso não é avaliar todas as possibilidades. Todas as possibilidades são, inclusive, aquelas que eu sei que são ruins de antemão, mas eu sei pela minha experiência. Na hora que a gente vai fazer os cálculos, botar no papel ou programar uma solução para isso, né, o computador não sabe, ele não tem essa experiência. Então, ele, através dos dados do problema, ele tem que nos traçar uma rota. Então, por exemplo, avaliar todas as alternativas possíveis de rotas, por exemplo, seria como sair da universidade e eu posso andar 1 quilômetro para o lado oposto da minha casa e depois voltar para uma outra via e andar em zigue-zague até chegar à minha casa. É uma solução válida. Se eu sair do ponto de partida e cheguei no destino, não importa o caminho, é uma solução válida. Agora, ela é a melhor? E aí, nesse ponto da gente testar todas as possibilidades, numa cidade média, até num bairro que seja um pouco grande, o número de possibilidades é tão grande que já fica inviável calcular todas. Tá? E lembrando que o computador não tem experiência para guiar qual é o caminho que a gente tem, né? Olhando para o lado que a gente sabe que tem que ir e tal. Né? Então, só baseado nos dados, ele para garantir a melhor resposta, ele tem que testar todas as possibilidades. Mas a gente tem algumas técnicas para evitar isso e para achar boas soluções em um tempo computacional viável. Né? Bom, para começar então essa aula com conteúdo, depois dessa introdução, né, nós vamos começar a falar em fluxo em redes. Tá? Eu falei para vocês que na modelagem de problemas por grafos a gente tem a entidade nó, e aqui a gente vai ter tipos de nós. Então, primeiro é um nó de oferta, que seria a fonte, um nó demanda, ou também chamado de terminal, e um nó de transbordo, ou também chamado ponto de passagem. Tá? O que significa cada um deles? Pensando naquele exemplo que eu mencionei agora há pouco de uma rede hidráulica, vamos supor que seja de uma casa. Eu tenho uma caixa d'água, ela é ligada na rede, essa caixa d'água abastece a rede inteira em qualquer ponto da minha casa, e eu tenho diversas saídas, torneiras, mangueiras, e chuveiros e por aí vai. Então, cada um desses pontos
são pontos de demanda de água, onde ela vai ser utilizada. E o nó de oferta seria a minha caixa d'água, supondo que eu tenho uma só, mas poderia ter mais de uma e eu tenho mais de um ponto de oferta. E o nó de transbordo são os nós dentro da minha rede. Às vezes o sistema hidráulico ele faz bifurcações, a água sai de um cano só para exemplificar melhor. Então a água sai de um cano só da caixa d'água, mas em seguida a minha tubulação se ramifica para abastecer cômodos diferentes da casa. Tá? Então, esses nós intermediários, que são as intersecções entre esses canos, eles são nós de transbordo. Então, porque eles não geram a oferta, né, no caso de água, nesse problema, e nem demandam, né, porque não consome água ali. Então, esses nós, toda a água que chega num nó desses e toda a água que sai tem que ser equivalente. A água não pode sumir nem surgir ali. Ah, mas e se tem um furo no cano? Bom, se tem um furo, então é considerado um nó de demanda, porque ali eu tenho um consumo do que está sendo transportado. Tá? Então, além das minhas torneiras, eu teria um outro ponto, um outro nó de demanda, que seria um furo, uma rachadura, um vazamento. Tá? Então, com isso, a gente tem essa regra, né, que é a conservação do fluxo no nó. Então, tudo que chega no nó, mais o fluxo ofertado, é igual a tudo que sai, mais o fluxo que é consumido. Tá? E com isso a gente consegue resolver os problemas depois. Tá? Mas fiquem com isso em mente. Então, aqui, para a gente resolver problemas de fluxo em redes, né, determinar o fluxo máximo numa determinada rede, a primeira coisa é a gente determinar qual é o caminho de aumento. O que seria o caminho de aumento? É um caminho que liga o nó de origem até o nó de destino. E aqui eu estou falando um nó de origem, um nó de destino. Então, sim, para resolvermos esse problema, é necessário que tenha apenas um nó de origem e apenas um nó de demanda. Tá? Então, o caminho que liga a origem do meu recurso até a demanda dele dentro do meu sistema é chamado de um caminho de aumento. Então, eu sou capaz de mandar um fluxo do que esteja sendo transportado por esse caminho, passando por esses nós. Tá? Capacidade residual do caminho de aumento, então, é o valor mínimo dos resíduos das arestas que compõem um caminho de aumento. Então, são várias arestas, cada uma tem uma capacidade. Eu vou pegar a menor das capacidades que estão envolvidas nesse caminho de aumento e esse vai ser o resíduo, né? Vai ser a capacidade residual desse caminho de aumento. Então, aqui, exemplos da aplicação desse tipo de problema de fluxo máximo seriam circuitos elétricos, redes ferroviárias, transporte de fluidos, que foi o que eu falei para vocês, sistema hidráulico, né? Distribuição de produtos ou uma rede de comunicação. Tem outros problemas que a gente pode modelar dessa forma também, mas esses são os mais usuais e que vocês encontram mais fácil os exemplos. Tá? Bom, um dos métodos para resolver isso é o método de Ford-Fulkerson. Então, nesse método, toda aresta EI possui uma capacidade de fluxo que é CI. Tá? Esse I é o rótulo do nó. E essa capacidade não pode ser negativa. Tá? Pensem num sistema, por exemplo, um sistema hidráulico, eu não posso ter um fluxo negativo de água, é meio estranho. Eu tenho um fluxo para um lado ou para o outro num cano, mas eu não tenho um fluxo negativo. Tá? Então a gente vai ver isso, vai ficar melhor, mais fácil de entender quando a gente trabalhar com exemplo. Tá? Existe um único vértice fonte e existe um único vértice terminal, né? Um vértice de demanda. E não existe fluxo chegando em S nem saindo de T. Bom, porque o S seria o vértice fonte e o T seria o terminal, então não posso ter nada chegando no fonte, senão eu tenho uma outra fonte antes dele. Como se eu posso ter uma fonte, é o mesmo raciocínio para o nó terminal. Bom, então, para começar, cria-se então um grafo residual
que é onde a gente vai trabalhar realmente, né? E nesse grafo residual, que vamos chamar de GR, tá? Cada aresta tem a sua capacidade de fluxo substituída pela capacidade de fluxo residual. Tá? Depois percorre-se esse GR a partir do ponto inicial, né, ou da origem, e sempre se escolhe, se eu tiver alternativas entre uma aresta e outra, eu vou escolher aquela que tem uma maior capacidade de fluxo residual, que é o CR. Tá? Então, se eu conseguir encontrar esse caminho de aumento, eu vou subtrair de todas as arestas do caminho, desse caminho de aumento, né, o valor de menor CR das suas arestas. E aí, com isso, eu atualizo o GR e tento achar um novo caminho de aumento. Isso vai ser repetido enquanto existir um caminho de aumento. Então, o primeiro exemplo é esse. Tá? Tem um nó em azul aqui, um nó fonte, né? E tem um nó terminal em laranja. Cada uma dessas setas aqui me diz o sentido em que eu posso ter um fluxo. Então, aqui nesse caso, eu não posso ter um fluxo de 1 para S, só de S para 1. Tá? E o número que está em cima de cada uma dessas arestas é a capacidade de fluxo de cada uma delas. Então, eu posso mandar 10 unidades do que eu esteja transportando nessa rede de S para 1, 15 unidades de 1 para 3, 4 unidades de 2 para 3, por exemplo. Tá? Então, fica fácil de entender a rede dessa forma. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é montar o grafo GR, como foi determinado no algoritmo. Então, o grafo GR eu só vou substituir tudo que eu tenho aqui pelo grafo com o fluxo residual, né? Então, aqui esse fluxo residual, eu coloquei qual é a capacidade que eu consigo mandar na aresta aqui de S para 1, de 1 para 3, todas as arestas que eu tinha no problema inicialmente, e estão em azul. Essa é o que eu posso mandar de fluxo em cada uma delas. E eu criei umas setas em verde aqui, que estão pontilhadas. Tá? Todas estão zeradas também. E todas têm o sentido oposto do sentido original da aresta. Tá? Mas por que isso? Tá? Nós já vamos entender. Tá? Eu coloquei uma legenda aqui para vocês entenderem melhor. Então, a capacidade de fluxo está em azul. O fluxo inverso, né, ele está em verde. E onde está pontilhado é que não existe fluxo possível. Eu falei para vocês que eu não posso ter um fluxo negativo, então não posso ter um fluxo, por isso está pontilhado aqui, essa aresta em verde, todas as arestas em verde, e a capacidade está zerada. Tá? Bom, se eu não posso ter fluxo, por que eu coloquei isso aqui? Porque dependendo do problema, eu posso utilizar isso para corrigir uma decisão anterior de um caminho que não é o perfeito. Então, eu achei um caminho de aumento e ele usou uma determinada capacidade de fluxo das arestas, mas eu posso ter que corrigir isso para achar a resposta otimizada. Então, a gente vai trabalhar com esses fluxos inversos também. Tá? Fluxo inverso nada mais é do que todo fluxo que eu mandar pela aresta, eu vou ter um fluxo inverso do mesmo valor que eu passei, que eu estou transmitindo pelaquela aresta. Tá? Então, vamos lá. No algoritmo, é determinado que a partir de S, eu vou tentar percorrer todo o grafo até chegar em T. Mas a escolha de por onde eu vou percorrer, qual aresta vai ser escolhida, é sempre a de maior fluxo. Se pensarmos aqui nesse problema, de S para 1 eu tenho fluxo 10. De S para 2 eu tenho fluxo 15. 15 é maior, ou seja, eu vou escolher o fluxo de S para 2. Tá? Então está aqui, ó, no canto direito superior, eu vou ter o caminho encontrado de aumento entre S e T. Nesse caso, vai ser entre S e 2. Tá? Essa é a primeira tentativa. Eu não achei um caminho. Eu achei que existe um caminho entre S e 2. Eu tenho que chegar em T. Ainda não sei se eu chego em T. Aí, a partir de 2, eu saí de S e cheguei no 2. A partir de 2, para onde eu posso ir? Eu tenho uma aresta. Essas pontilhadas eu não posso usar, mas eu tenho uma aresta que eu posso transportar 4 entre 2 e T, e eu tenho uma aresta de capacidade de 10 entre 2 e 4. Então, vou escolher a de maior capacidade, que é entre 2 e 4. Então, tá aqui.
Então, eu saio de S, vou para 2, depois vou para 4. Aqui em cima, sempre eu vou dar o caminho completo que está sendo escolhido. Tá? Agora, a partir de 4, eu só tenho uma saída possível, que tem capacidade de 12 e chega em T. Tá? Então, esse aqui é o meu caminho de aumento. Eu saí de S e cheguei em T, passando por essas arestas aqui que estão marcadas. Né? Agora, quanto eu posso mandar, então? Lembre-se que no algoritmo a gente diz que tem que mandar a menor capacidade de fluxo residual das arestas do caminho. Nesse caso aqui é 10, o menor valor é 10. Mas vamos pensar aqui, se eu tentar mandar 15, que é o maior valor possível, tá? Eu vou esgotar a capacidade de S para 2, mas eu não consigo mandar 15 de 2 para 4, porque a capacidade máxima é 10. Então, por isso a gente escolhe a menor, para garantir que a gente vai conseguir mandar todo o fluxo. Tá? Então, agora foi escolhido o menor valor, e com isso eu sei que eu posso enviar 10 a partir da fonte, e ele vai fazer esse trajeto todo e vai chegar a 10 lá no nó terminal. Tá? E com isso eu atualizo todos os valores da minha rede, do meu gráfico residual. Ou seja, onde eu estava mandando 15, se eu mandei 10, eu gastei essa capacidade de 15 e vai sobrar só 5. Aqui a capacidade era 10, menos os 10 que eu estou mandando, eu não tenho capacidade nenhuma a mais. E por último, entre 4 e T, eu tenho a capacidade de 12. Se eu vou mandar 10, vai sobrar só 2 que eu ainda posso usar. Tá? Fora isso, eu falei que cada vez que eu envio um fluxo, né, eu tenho que colocar como fluxo inverso aqui o mesmo valor enviado. Então, para essas 3 arestas, eu vou ter um fluxo inverso nas 3 de 10. Então, vamos atualizar aqui o nosso grafo. Então, ele deixou de ser pontilhado. Eu tenho fluxo inverso de 10, aqui um de 5, aqui não sobrou mais nada, então ele ficou pontilhado, eu não posso mais usar essa aresta. Tenho 10 voltando aqui, e entre 4 e T, eu tenho ainda uma capacidade de 2. Tá? E com isso, entrou 10 e saiu 10. Tenho lá esse meu caminho de aumento. Aqui eu consigo enviar um fluxo de 10. Bom, eu esgotei as possibilidades? Não, eu posso procurar um outro caminho agora, um outro caminho de aumento em TST. Tá? É o que nós vamos fazer. Então aqui, eu tinha aqui um fluxo de 5 entre S2 e um de 10 entre S1. Escolho o maior, que é entre S1. Tá aqui. O próximo caminho, eu estando em 1, eu posso enviar 8 para 2 ou 15 para 3. Então, vou no maior e então vou utilizar a aresta entre 1 e 3. E por último, eu posso enviar 4 de 3 para 4 ou 20 de 3 para 10. Vou escolher a de maior capacidade de fluxo residual, que é para T. Então, com isso, eu tenho outro caminho de aumento, cujo menor valor é o 10, novamente. Tá? Então, o valor escolhido é 10. Então, vou diminuir de todos os fluxos envolvidos o valor de 10 e vou somar de 10 todos os fluxos invertidos dessas arestas. Então, atualizando, fica dessa forma. Ou seja, eu não consigo mais mandar nada de S para 0. Também não consigo mandar nada de 2 para 4. Tá? Mas o resto das arestas aqui eu ainda posso utilizar. E ainda tem os fluxos inversos. Tá? Aqui, então, teve um caminho de 10 e o outro caminho de 10. Então, 10 mais 10. Vou tentar fazer um novo caminho de aumento. Tá? Aqui eu não tenho mais nada para enviar, mas a partir de S eu posso chegar em 2 com capacidade de fluxo residual valendo 5. Ok. De 2 eu posso ir para 4. Aqui não. 2 para 4 está zerado. Mas de 2 para 3 eu ainda tenho uma capacidade de fluxo residual de 4. Então, eu posso enviar de 2 para 3. Então, esse é o caminho que eu vou fazer. E de 3, eu posso ir para 4, com um fluxo residual de 4, ou ir para T, um fluxo residual de 10. Vou escolher o maior. Então, dessa forma, qual é o maior fluxo possível que eu posso enviar por esse caminho de aumento? É a menor capacidade residual envolvida no caminho, que é 4. Aqui. Então, vou diminuir de 4 toda a capacidade de fluxo residual das arestas envolvidas no caminho de aumento e vou somar, então, esse valor de 4 em todos os fluxos invertidos aqui, os fluxos inversos.
tá? Então, fica dessa forma. Então, eu tenho um caminho S, 2, 3T, que eu consegui enviar mais 4. Bom, a partir de agora, o que eu posso fazer? De S, eu não posso mais enviar para 1. Eu não tenho esse caminho de aumento. De S para 2, eu tenho 1 de aumento. Mas de 2, eu não tenho um caminho para 1 válido, está pontilhado. Não tenho um caminho para 3 válido, está pontilhado. E não tenho um caminho para 4 válido, que também está pontilhado. Eu não tenho mais, estão todos zerados. Ou seja, de S para 1 eu não consigo e de 2 para nenhum outro eu consigo. Então não existe mais um caminho possível entre S e T. Então esse é o momento de parar a execução do nosso algoritmo. E com isso então, né, como não há mais caminho possível, meu fluxo total aqui, o primeiro caminho 10, o segundo 10, o terceiro 4. Então somando isso, 24 é o fluxo máximo. E aqui eu botei para vocês o fluxo residual final, né? Então aqui eu tenho qual é a capacidade de fluxo que eu tenho em cada um. Em alguns lugares sobraram, aqui não sobrou nada, aqui também não, de 2 para 4 também não. Mas eu tenho vários lugares que eu não usei. Por exemplo, entre 1 e 2 eu tinha uma capacidade de 8. Entre 3 e 4 eu tinha uma capacidade de 4. De fluxo eu nem usei. Aqui entre 3 e T tem uma capacidade de 6. Que eu usei bastante dessa aresta aqui, né? Para o fluxo, mas ainda sobrou 6 unidades. Para que serve isso agora? Além de nós sabermos qual é o nosso fluxo máximo da rede, outra coisa interessante que a gente consegue, outra informação interessante que a gente consegue tirar desse grafo é justamente se eu quiser aumentar ainda, eu tenho um fluxo máximo de 24, se eu quiser aumentar esse fluxo, onde seriam os lugares para eu investir? Vamos supor que fossem estradas, isso, ou que fosse uma rede hidráulica, eu tenho que, sei lá, fazer canos lá e mexer no meu sistema hidráulico, onde eu poderia investir para melhorar o meu fluxo? Onde está zerado, onde está mais perto de zero. Então, se eu aumentar o fluxo aqui de uma unidade, eu já tenho mais um caminho de aumento de uma unidade. Se eu aumentar esse fluxo aqui, ou aumentar aqui, por exemplo, se eu aumentar esse fluxo aqui, eu posso aumentar de 5 unidades entre S1, que eu teria um caminho aqui de 5 e aqui poderia enviar mais 5. Então, a gente sabe onde investir para melhorar isso, nos guia, esse tipo de informação nos guia em saber quais são os pontos, os gargalos do nosso sistema. Tá? E aqui, então, eu tenho uma outra representação do mesmo grafo, onde eu tenho a capacidade original do grafo em preto, né? É a capacidade de fluxo em cada uma das arestas, e em vermelho está o que realmente eu estou passando em cada uma delas. Tá? Então, aqueles lugares que estão zerados, que eu não utilizei, em outros, quanto eu estou passando de fluxo. Com isso também, se a gente tem alguns problemas, por exemplo, de manutenção, ou um gasto maior em determinado ramo, se eu posso redirecionar para outro, substituir, ou seja o que for, eu sei qual é o gasto que eu tenho aqui em determinado ponto, e esse grafo nos dá qual é a importância de cada um dos trechos. Tá? Então, para o problema, né? Por exemplo, se eu tiver problema na aresta entre 3 e T, ou entre S e 2, são as piores possíveis para ter problema, porque são as que eu tenho maior fluxo, que é o fluxo de 14. Tá? Então, são áreas que eu tenho que me preocupar mais em manutenção, ou alguma coisa do tipo, para que elas não deem problema, porque se elas derem problema, vai afetar muito o desempenho da minha rede. Tá bom? E com isso vai ficar o exercício aqui para vocês fazerem. Lembrando que esse arquivo está no AVA, disponível. Tá? Baixem lá e tentem fazer. Só um detalhe aqui, né? Eu mostrei todos esses fluxos, porque esses fluxos inversos que estão em verde, e acabou que esse exemplo eu não precisei usar esses fluxos para nada. Tá? Mas eu poderia contar sempre que tem uma aresta em verde, vamos supor que eu tivesse um caminho de aumento aqui, eu poderia fazer isso, toda vez que eu tenho uma aresta em verde, eu posso fazer o caminho dela, que é um fluxo inverso, né? Então, eu poderia mandar 5 de 1 para 3 e mandar 4, daí a capacidade, né, de 3 para 2. Aí eu teria que ter uma capacidade aqui para mandar em volta. Essa rede aqui não serve para esse exemplo que eu estou falando, mas eu poderia mandar
um fluxo para cá. Mas como assim, se o fluxo original era só subindo? Na verdade, isso que eu falei que era como se fosse uma correção. Então, na verdade, não é que eu estou mandando para cá, é que eu estou deixando de mandar. Porque eu estava mandando 4 para cima, se eu faço um fluxo de 2 para baixo, quer dizer que em vez de mandar 4 para cima, eu estou mandando só 2. Então, eu deixo de mandar 2. Mas esse fluxo inverso aqui nos dá essa noção de que eu posso trabalhar na rede. Tá? Nesse exemplo que eu coloquei para vocês, aqui vocês provavelmente vão precisar fazer esse fluxo inverso em algum ponto do cálculo, tá bom? Então, na próxima aula a gente começa a trabalhar com caminhos mínimos. Até lá.